Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ceribelli. E aí, você já leu algum livro? Pensa em ler algum dia? Começa um livro e não termina? Ou nem começou? É sobre essas coisas que irei falar agora. A preguiça de ler, a importância de ler. Por que você deve ler alguma coisa e não assistir algum vídeo, né? Por que você deve, na verdade, ler mais do que assistir um monte de vídeo? Ou então assistir um filme que foi baseado em um livro e não ler o livro, né? São coisas diferentes e que você pode fazer tudo isso de forma equilibrada. Mas primeiro eu quero falar da minha história com a leitura. Eu sempre tive muita dificuldade de ler, muita dificuldade. Eu não fui nenhum psicólogo, nenhum médico, mas as pessoas que me conhecem identificam que eu tenho uma dificuldade no raciocínio, o tempo do raciocínio e tudo mais. Percebem que eu tenho dificuldade com a memória, isso tudo é verdadeiro, eu tenho bastante dificuldade de lembrar as coisas, tenho memória de peixe, né? Você me diz alguma coisa, daqui a pouquinho já esqueci, ou então você faz alguma coisa, já esqueci. Para eu resgatar essa memória é muito difícil. E ler é muito complicado, sempre foi muito complicado para mim, porque as letras elas embaralham. Isso tem a ver com dislexia, né? Ou alguma coisa relacionada com isso. Mas eu não fui diagnosticado, mas é algo que eu percebo, as pessoas ao redor também percebem bastante. Então, eu sempre tive dificuldade de ler por isso, porque eu pegava o livro e as letras se embaralhavam, sabe? Embaralham tudo, eu não consigo... É muito complicado, sempre foi muito complicado. Eu li um livro quando eu tinha, acho que 10 ou 12 anos, que foi Éramos Seis, né, da Seção Vagalume. Era um livro lá da escola, eu peguei para ler, demorei um tempão, um mês inteiro para ler aquele livro, nem era um livro tão grosso assim, mas ali eu fui tentando, eu fui arrastando aquela leitura, eu disse para mim mesmo, eu vou conseguir ler, eu vou ler tudo, e li. Foi muito difícil ler, as letras embaralhavam, minha cabeça doía muito. Eu tinha muita preguiça também de pegar aquele livro para ler. Logo não era um assunto que eu me identificava muito, mas já que eu tinha começado eu queria terminar. Mesmo que isso fosse muito difícil para mim. E passou muitos anos. O segundo livro que eu fui ler já foi lá com os 23 anos. E fui ler esse livro com 23 anos, eu fui ler justamente porque eu queria saber mais sobre espiritualidade. Eu estava estudando sobre sonhos lúcidos, sobre projeção astral, e queria ler algum livro, mas ler para mim era algo muito distante, era algo de estudiosos. Eu não tenho referência na família de pessoas que leem, sabe, que são ávidas por leitura, e nem fui ensinado assim. Minha infância foi vendendo artesanato na rua, e não que isso dificultasse a minha leitura, mas é porque a vida não me mostrava livros, né, e tudo mais. E aí foi muito complicado pegar essa segunda leitura, pegar esse segundo livro para ler, porque eu peguei o livro nas mãos, era um livro, nem lembro qual livro que era, mas eu peguei nas mãos, fui folhear, nossa, muito complicado, sabe, embaralhava tudo, e eu não conseguia ler, sabe, o olho lacrimejava, o cérebro doía muito, a cabeça doía muito, não conseguia ler. E aí veio a salvação para mim, que foi o Kindle. Sabe o que é o Kindle? Não? É isso aqui, ó. É um leitor de livros digitais. Ó. Ele vai abrir aqui e aqui você tem os livros. Olha, para vocês verem. Eu vou abrir um livro aqui, esse 14 lições de filosofia e yoga, que eu consigo ler. O Kindle é um leitor de livros digitais, que não é um tablet. Sabe, as páginas, as letras são iguais, livro físico mesmo, estou com outro livro aqui, ó. É igual, é idêntico, tem luz no Kindle, não tem um monte de página, o que me dificultou bastante é um monte de página na minha frente. E o Kindle não é assim, o Kindle tem uma página só, eu controlo ali a iluminação, eu controlo o tamanho da letra, e eu consigo ler bastante nesse Kindle, bastante aqui. Livro físico não. Eu tenho esse livro aqui, que é a Iniciação Viagem Astral, um dos livros mais importantes que eu já li, e ele é grossinho, ó, tem 400 e tantas páginas, e eu não li ele físico. Eu tenho ele físico porque eu achei num sebo. Esse livro é antigo, esse livro aqui, ele é de Pelotas, Rio Grande do Sul, em dezembro de 87, ó. Não é o ano que foi escrito esse livro, mas é o ano que
esse livro tem, esse que está nas minhas mãos, né? E aí eu peguei esse livro, mas eu não li ele físico, eu li no Kindle. Li ele todinho no Kindle, leitura agradável, tranquila, mas físico eu não li. Para mim é muito difícil as letras, eu enxergo bem, mas como as letras são pequenas, são 2 páginas na minha frente, embaralha tudo, eu não consigo ler. Então às vezes essa pode ser a sua dificuldade, de que embaralha tudo e você não consegue ler, né? Seria uma questão aí, dislexia ou algo assim, não sei. E aí, mas isso pode ser uma coisa que você passa na sua vida. Passei por isso e resolvi com o Kindle. O Kindle me ajudou muito, eu pego o livro, tal, carrego a biblioteca inteira nesse aparelhinho aqui, ó. Biblioteca inteira. Então, uma das dificuldades foi essa, de focar ali, né? E outra foi de disciplina, né? Para você ler um livro, você precisa ter uma disciplina. Você precisa ler todos os dias, sabe? Se organizar. Tem gente que pega um livro grande e lê todo, rápido. Eu não sou assim. Eu preciso de uma disciplina, preciso ler pouco. Se eu ler muito, minha cabeça já começa a doer, é complicado. Eu não absorvo o conteúdo porque a memória é curta. Então cada um tem o seu processo, né? Eu estou falando aqui do meu para que você possa se identificar com algumas áreas. Ver se você se identifica com alguma área para resolver isso em você, né? Pegando algumas dicas aqui do meu processo. Então, outra questão, essa parte foi a mais importante, a segunda parte, que é da parte de você ter a sua disciplina, é ler, por exemplo, ler 2, 3 páginas por dia. Ah, Daniel, é pouco. Você tem que ver, você tem que sentir o que é bom para você. O importante é que você termine, comece e termine. Você está a fim de ler um livro ali, o livro tem 200 páginas. Né? Ah, mas eu tenho preguiça de ler. Lê 2, 3 páginas por dia. Faz 10 minutinhos de leitura. Ah, eu não quero ler 2, 3 páginas, Daniel, eu acho muito, sabe? O livro é grande. Lê uma, não importa. Por quê? Porque se você faz isso todos os dias, em algum momento você termina o livro. Em vez de você estar fazendo qualquer coisa disperso na vida, você está aprendendo alguma coisa. E quando você começa dessa forma, eu comecei dessa forma. Eu comecei a ler só um pouquinho, 2, 3 páginas por dia. Quando eu penso que não, acabei um livro. E a sensação de satisfação é muito boa quando você termina. Você terminou alguma coisa, você começou, você deu continuidade e terminou. Isso é muito bom. Isso cria uma linha do tempo de aprendizado muito boa. E foi isso que fiz. Eu já devo ter lido, dos 23 anos para cá, eu estou com 26 agora, uma média de 100 livros. E isso só foi possível porque eu consegui ler aqui através do Kindle e porque eu tive disciplina de, no mínimo, ler uma página por dia. Ah, hoje eu não estou a fim de ler, eu estou de saco cheio. Ler um parágrafo, entende? Porque você dá continuidade. Isso no meu caso, que tenho dificuldades e tal, e que felizmente elas estão sendo vencidas com muita garra, né? Mas você dá continuidade. E aí você termina alguma coisa. Então a leitura para muita gente pode, como foi para mim, pode parecer algo muito distante, sabe? Um negócio que, nossa, tá tão longe, difícil de alcançar. E pode não ser bem assim. Você precisa dar o pontapé inicial, começar alguma coisa e terminar. Minha esposa, por exemplo, ela cursa medicina e ela lê bastante. Ela lê bastante e lê rápido. Ela lê rápido. E eu demoro, sabe? Esse livro aqui, ó, para vocês terem uma ideia, hein? Para vocês terem uma ideia. Esse livro, Iniciação Viagem Astral, de 400 páginas, demorei 1 ano para ler. Aí você pergunta, 1 ano, Daniel? 1 ano é muito tempo para ler um livro de 400 páginas. Eu leio esse livro em 1 mês, eu leio esse livro em 1 semana. Tá vendo? Cada um tem o seu processo, né? Cada um tem o seu processo. O meu é ler isso aqui em 1 ano, sabe? Sem condições nenhuma, nesse momento agora, com 26 anos, de ler esse livro aqui em 1 mês, em 2 meses. Não dá pra mim, sabe? Eu não pego aqui e leio 15, 20 páginas. Não dá, sabe? Já começo a ficar hiper cansado, depois da 5ª página já começo a ficar hiper cansado. As vistas doem muito, né? E já fica ruim. E eu enxergo bem, não tenho nenhum problema de vista. É uma questão minha, pessoal. Mas se você começa alguma coisa, você faz devagar, você consegue terminar. A maioria nem tenta.
sabe? Nem tenta, livro, não, eu assisto um vídeo, eu assisto um filme e eu consigo pegar. Não é bem assim, a leitura é diferente, sabe? A leitura, ela não é algo que está acontecendo ali passivo. Um filme é passivo, você está aqui parado e pronto, e o filme vem e você assiste. Na leitura não é assim, a leitura é ativa, você tem que estar participando, você tem que estar lúcido. E você dispersa, eu disperso muito. Lendo ali, daqui a pouco eu tô pensando em outra coisa, eu tenho que treinar para estar ali no aqui e agora. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Estar no aqui e agora é importantíssimo, principalmente para nós que estudamos aqui projeção astral, que treinamos a lucidez, né? O filme vai passando, você pode se dispersar muito fácil. E às vezes passou a história toda ali, você, legal, e é passivo, você aprende, claro que aprende, mas é passivo, a leitura é ativa, você precisa treinar o cérebro, treinar a mente, você está ali, a história só acontece se você lê. A história você só sabe das coisas se você lê, se você pegar e ler palavra por palavra. Isso te dá um treinamento, a questão psicológica fica muito forte, a velocidade com que você raciocina aumenta à medida que você está praticando a leitura. Eu lembro que um amigo meu, o André, se o André estiver assistindo esse vídeo, e aí André, beleza? Lá de Nova Viçosa. Ele falou alguma coisa comigo relacionado, Nova Viçosa, Bahia, ele falou alguma coisa comigo relacionado, já faz muitos anos isso, sobre ler. Eu falei, eu vi isso num livro, eu li isso num livro. Ele falou, nossa, eu não lembro direito o que ele falou, mas era algo sobre relacionado a essa questão de ser algo muito distante. Não, tipo, eu sempre quis dizer isso, que li num livro e tal. É algo assim, ele vai lembrar. E aí, pra mim, naquela época, também, aquele livro que eu li, que falei pra ele, que citei, foi um livro que li assim, eu nem tinha terminado de ler o livro, sabe? Foi algo que eu pesquei. E depois eu li o livro, mas foi algo demoradíssimo de ler aquele livro. Eu já estava quase 1 ano e meio lendo o livro, e era pequeno. E aí, o que eu faço normalmente? Daniel, você lê um livro por ano? Não é assim, eu leio vários livros por ano. A questão é que eu não consigo ficar muito tempo num assunto, senão eu não consigo absorver. Então o que eu faço? Eu leio vários livros. Leio 2 ou 3 livros sobre assuntos diferentes. E aí vou lendo livros menores, livros maiores. Esse livro aqui é um livro grosso, né? Tem a letrinha pequena, pra vocês verem, a letrinha pequena, ele tem 400 páginas. É um livro grande. É uma leitura assim que não é só você ler uma história, não, você precisa parar, refletir, pesquisar palavras. Isso é legal no Kindle, você pode pesquisar as palavras, pesquisar, essa palavra eu não sei, nele mesmo tem um dicionário, você pesquisa, ou Wikipédia, é bem legal isso. Então a dica de hoje é o Kindle, sabe? Se você tem dificuldade de leitura ou se você simplesmente não quer carregar uma biblioteca, né? Você quer algo mais prático, o Kindle é excelente, viu? Não é uma tela de tablet, não é isso. É tipo uma tinta digital mesmo, deixa eu mostrar pra vocês. É tipo uma tinta digital. Ó. Sabe? A textura quase não reflete. É bem legal isso aqui. É bem legal. Então essas foram algumas dificuldades que eu tive para a leitura, para ler, para começar a ler alguma coisa. Eu lembro que antes de começar a ler livros físicos assim, eu ouvia, sabe? Eu pegava audiobook, pegava no YouTube, ele audiobook, baixava e começava a ouvir. Muito bom também. Eu lembro que eu ouvi o livro a radionovela, que seria O Nosso Lar. Foi incrível. Inclusive tive uma experiência de projeção astral muito boa com esse audiobook. E só que eu sentia que o audiobook também era aquela questão passiva, sabe? Você via ouvindo e não treinava muito bem algumas coisas. Para mim não resolveu, porque eu esqueço tudo. Eu esqueço. O audiobook eu esqueço mais rápido que a leitura. A leitura já esqueço mais em audiobook. Mas foi legal. Eu ouvi vários livros assim, e foi muito bom também. Então se você está começando a entrar nesse universo da leitura, você pode, junto com um livro, ou um PDF, alguma coisa, começar um livro e ouvir audiobooks. Por exemplo, livros menos complexos, você vai ali no audiobook. Uns livros que você precisa ter um pouco mais de atenção, você vai no físico ou em PDF. Mas eu não gosto de ler no computador, Daniel, eu não tenho o livro e tal.
você vai ler no computador, você não tem nenhum jeito, não tem um livro, não tem dinheiro para comprar um livro, tá? Se não dá para comprar um Kindle agora, alguma coisa assim, lê em PDF no computador pouquinho, sabe? Lê só o que você consegue. O que eu consigo, Daniel, é uma linha. Pois leia uma linha. Leia uma linha, não importa. O importante é que você tenha o começo, meio e fim. Isso que importa. É isso que importa. Teve dia que eu só abri o livro e li uma linha. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Não consegui ler, estou num dia complicado, eu vou e abro, só leio assim, só um pouco, só o finalzinho o final onde eu tô, né? Ali um pouquinho só. E pronto, já dá aquela sensação de eu não deixei para trás, sabe? Eu não posterguei. Eu fiz todo dia um pouquinho. E aí acontece a leitura. Então, assim, a dica que eu dou para vocês, vocês estão começando a ter ideia de ler, eu quero ler, mas não consigo. Insista na leitura, vale a pena. Comece, simplesmente comece. Não importa, sabe, se você não tem um livro que você queria, não importa, pegue o livro lá qualquer livro que estiver na sua casa. Qualquer livro que estiver na sua casa. O ideal é que você pegue alguma coisa que você goste, né? Compre e tal, um livro que você goste. Ou vá na biblioteca, se na sua cidade tiver uma biblioteca que você possa pegar emprestado o livro, alguma coisa assim. Vai num sebo, o sebo é um lugar que vende livros usados, é baratinho um livro, tipo 7, 5 reais você já compra um livro. Esse livro aqui, ó, é um livro muito legal, ele custou 15 reais se eu não me engano. Acho que custou 15 reais. É um livro que era até caro na época que foi lançado, mas custou 15 conto. Então assim, comece, não fique pensando, nossa, vou demorar a ler, é muito grande esse livro, sabe? E comece. Não importa se o livro vai ser pequeno, que você gostar, se vai ser grande, se tem 1000 páginas, não importa. Importa que você comece, mantenha, leia todos os dias e uma hora você termina. Sem pressa, vá treinando ansiedade nesse processo. Nesse processo você treina seu foco, nesse processo você treina um monte de coisa. Então o ideal é que você comece e não pare. Todos os dias um pouquinho. Deixa ele do lado de onde você dorme, sabe? Do lado de onde você trabalha. Abre ali e lê um pouco. Se você não quiser ler muito, lê um pouco. Fechou, espera. Quando der vontade de ler, você lê de novo, mas lê todos os dias. Porque em algum momento você termina. Teve livro que eu peguei, livro grande, que eu pensei, nossa, isso aqui vai demorar demais, eu não tenho condição de ler isso tudo. E fiz nesse processo de ler só um pouquinho. Quando eu menos esperava, acabei o livro. Li. Aí as pessoas perguntaram, esse livro tal. Eu li esse livro. Aí a pessoa pensa, nossa, que pessoa inteligente, ela leu um livro e tá dissertando sobre ele, sabe? Mas li o livro em 1 ano e meio, entendeu? Mas eu li. Porque comecei, dei continuidade e terminei. Então, é isso que eu quis conversar com vocês hoje um pouco, passar um pouco sobre essa minha dificuldade com a leitura, mas também essa perseverança, sabe? A esperança de que algo vai dar certo, as coisas vão dar certo, e forçar para que deem certo, e aí as coisas acontecem. Então, hoje foi isso. Eu agradeço de vocês terem assistido até aqui. Foi um vídeo assim descontraído, tranquilo. Nem pensei muito em cenário nem nada. Só para conversar mesmo com vocês, vou ter um papo hoje. Achei que fosse importante. Eu tava abrindo ali, mexendo em algumas coisas, mexendo em alguns livros e lembrei que tive bastante dificuldade de ler no início. E você pode ter isso também. E lidar com isso é muito importante. Então, leia a vida inteira, porque faz muito bem, nos torna pessoas melhores. É isso. Até o próximo vídeo.